Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma situação que ocorre no mercado da investigação profissional e para alguns é preocupante, no entanto, para outros é o start para ganhar dinheiro na profissão de detetive. Por isso, eu peço que fique até o final do vídeo, porque eu vou mostrar a vocês em que momento o detetive ganha dinheiro, porque entrou na lista de prioridades de alguém. Mas antes de entrarmos no assunto, deixa eu me apresentar. Eu sou o Luiz Gomes, diretor de ensino da Academia de Detetives. O tema desse vídeo é: o detetive não está numa lista de prioridades, até que aconteça algo que coloque ele, o detetive, como a prioridade número 1 em uma lista de soluções e de problemas. Mas qual é o significado de prioridade? Prioridade significa colocar algo como mais importante em relação a outras coisas, né? Ou seja, é dar atenção especial ou resolver primeiro o que tem mais valor, urgência ou impacto. Não entendeu? Então, eu vou explicar de outra forma, dando um exemplo de um caso em que eu trabalhei. Presta atenção nessa história. Certa vez um cliente me ligou e pediu para agendar uma reunião. No dia marcado, ele chegou e disse que havia sido indicado a mim por uma banca de advogados daqui da minha cidade, do Rio de Janeiro. Aliás, os escritórios jurídicos são os principais parceiros de negócios dos detetives. O tal cliente me relatou que estava em fase de divórcio litigioso com a sua esposa e queria contratar um serviço de investigação para apurar algumas coisas, né, que pudessem ajudá-lo no processo de separação. Como de praxe, eu fiz algumas perguntas sobre o problema dele com a esposa, mas eu percebi que ele desviava de assunto ou não queria responder algumas perguntas específicas. Insistiu em querer saber o valor do trabalho, a duração, como é que eu faria a investigação, essas coisas. Geralmente, antes de apresentar o valor do meu trabalho, eu gosto de entender bem a situação que o cliente está vivendo, até porque pode ser que o meu trabalho de investigação não vá ajudar em nada o cliente, não vai favorecer o cliente, né? E eu ainda corro risco depois dele achar que eu não fiz o meu trabalho como deveria. Então, eu gosto sempre de conhecer e entender o problema, né? E cobrar o valor que eu entendo ser necessário para realizar uma investigação bem-sucedida e que traga respostas ao cliente. Se eu perceber que o meu trabalho de investigação não vai ajudar ou favorecer o meu cliente, eu vou ser honesto com ele e eu vou dizer-lhe: olha, meu amigo, infelizmente o meu trabalho não vai lhe ajudar em nada. Eu prefiro perder o cliente naquele momento, mas ganhar um amigo, né, que mais tarde pode precisar de mim novamente e até mesmo indicar outras pessoas a contratar o meu serviço, né, pela minha sinceridade, pelo meu profissionalismo, né, e eu só tenho a ganhar com isso. Mas, voltando aqui ao assunto, esse cliente, como eu disse, ele estava com uma demanda de separação litigiosa. Segundo ele, já havia aí um processo em andamento e que havia um advogado lhe auxiliando, mas ele queria contratar o meu serviço para municiar o processo com informações a favor dele. Como eu disse, ele não queria responder algumas perguntas específicas, então eu fui logo direto ao ponto. Eu cobrei dele o valor de R$16 mil por um trabalho de investigação com duração de 15 dias. Ele perguntou se tinha como reduzir o valor, se poderia fazer em menos dias, e eu disse que não, que esse era o prazo necessário para realizar a investigação e esse era o valor para fazer um trabalho de qualidade. Então, ele disse que iria pensar no assunto, né? Agradeceu por tê-lo recebido e foi embora. Passaram alguns dias, o advogado que o indicou me ligou e perguntou se eu atendi o cliente dele, né? Que ele havia indicado. Eu falei que sim e que o cliente ficou de pensar, né? Porque ele achou o meu serviço caro. O advogado então me disse que o problema desse cliente era sério
e que o alertou a contratar um detetive com urgência, né? Por isso havia me indicado. Mas tudo bem, a decisão era dele. Passado cerca de 3 meses mais ou menos, esse cliente me ligou novamente e pediu uma nova reunião. Dessa vez, ele resolveu se abrir comigo e contar o tamanho do problema que ele estava passando. Não sai do vídeo não, porque você vai ficar chocado com essa história. O cliente disse que estava morando provisoriamente num apart-hotel já há alguns meses e a esposa havia conseguido uma ordem judicial para tirá-lo de casa, né? Que ela havia feito aí um boletim de ocorrência de violência doméstica contra ele. O mais grave, acusou de querer matá-la com os seus filhos. O cliente tinha 2 filhos de 3 e 6 anos com a tal esposa e por isso tinha uma medida protetiva para não se aproximar dela e das crianças. Dessa vez ele me trouxe uma cópia do processo e dos boletins de ocorrências que ela havia feito contra ele. Num dos boletins de ocorrência, eram uns 4 mais ou menos, ela narrou que certa vez a empregada havia ido ao supermercado e que o seu marido chegou do trabalho sem avisar, transtornado, gritando, quebrando tudo dentro de casa. E que a mesma correu e se trancou no quarto com as crianças. E que ele gritava que iria matar todo mundo dentro de casa. No boletim de ocorrência dizia que quando a empregada chegou, o patrão já não estava mais em casa e que a patroa estava trancada dentro do seu quarto, junto com as crianças chorando. E que, ao abrir a porta do quarto, a empregada viu a patroa encolhida no canto, toda arranhada e machucada, e as crianças ali apavoradas, dizendo que o papai queria matar todo mundo. A empregada, então, compareceu à delegacia como testemunha dos fatos e narrou tudo ao delegado. Uma outra coisa que chamou a atenção é que nos outros boletins de ocorrência, ela havia relatado que o marido sempre chegava em casa embriagado, alterado, porque era usuário de droga, mas ele mesmo não sabia desses boletins de ocorrência. Ele nunca foi chamado na delegacia para depor. Outra coisa que o cliente relatou é que a esposa havia contratado um advogado para tratar da separação e que o tal advogado havia entrado em contato com ele e tentado lhe convencer a assinar a separação fazendo um acordo. O acordo era o seguinte, passar o imóvel que o casal morava para o nome dela. O imóvel era um imóvel de alto padrão, valiosíssimo, que fica aqui no bairro Nobre, na cidade do Rio de Janeiro. Um veículo de luxo que estava no nome da empresa do cliente, e um valor de 3 milhões de reais que deveria ser depositado na conta dela e mais uma pensão de 20 mil reais para cada um dos filhos. Tá bom, o que é mais? Isso nos mostra o quê? Que o sujeito, o cliente, tinha dinheiro, tinha boa condição financeira. Por que estava pechinchando o valor que eu cobrei? A coisa não para por aí, tem mais. O cliente disse que haveria uma audiência nos próximos 45 dias e que o seu atual advogado lhe avisou que não havia muito o que fazer diante das provas apresentadas pela esposa. Dos boletins de ocorrência, das ordens judiciais, comprovantes financeiros dele, conta bancária, lista de patrimônio de empresas e outras coisas que certamente iria deixar ele numa situação bem difícil. E que por isso ele, o advogado, havia alertado a contratar um detetive particular, uma vez que ele alegou que não havia feito nada daquilo relatado pela esposa. Foi aí que eu apertei o botão do start da prioridade. O detetive não estava na lista de prioridades deste cliente. Ele achou que poderia resolver o problema de outras formas. O tempo foi passando, a situação se complicando. Chegou no momento que não tinha mais para onde correr. E eu disse a ele, ou você se defende de todas as acusações, ou se entrega ao inimigo, que quer destruí-lo de todas as formas. E foi aí que ele desabou a chorar e pedir ajuda. Esse cliente, desde que começou o problema, não passou pela cabeça dele contratar um detetive. Por isso, o detetive estava fora da sua lista de prioridades. Na lista de prioridades dele tinha o psicólogo, o advogado, os amigos,
os parentes, o pai de santo, o pastor, o padre, mas ninguém conseguiu trazer a resposta que ele precisava para solucionar aquele problema específico. E não era somente a questão da separação. Mulher se arruma outra, pô. Mas havia a questão da acusação de violência, né, contra duas crianças que ele tanto amava, seus filhos, e mais a questão do patrimônio que foi construído ao longo dos anos, à base de muito suor, muito trabalho, e que agora estava prestes a perder tudo para uma pessoa que estava não só mentindo, mas usando os filhos para atingi-lo emocionalmente. Ele virou o monstro para a família e para os amigos. Diante da situação de desespero desse cliente e de tanto bater em portas erradas, alguém disse a ele: olha, você precisa contratar um detetive com urgência, porque alguma coisa está acontecendo e você precisa descobrir o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. Foi quando ele então decidiu me procurar novamente. O problema agora é que ele só tinha 45 dias para virar o jogo. Um tempo muito curto diante daquela situação. Ele então decidiu contratar o meu serviço e disse que, diante da gravidade do assunto, que fosse dada uma atenção especial ao caso dele. Sabe quanto custou essa atenção especial? Sabe quanto eu cobrei para dar prioridade a ele? R$45 mil. E sabe por que eu cobrei esse valor? Primeiro, porque agora eu sabia quem ele era e as suas condições financeiras. Segundo, porque eu teria que parar tudo que eu estava fazendo e me dedicar, dedicar com exclusividade todo o meu tempo no trabalho dele. E terceiro, porque esse é o preço da prioridade. E como eu disse no começo do vídeo, o detetive não está numa lista de prioridades de ninguém. Mas quando ele vira a prioridade, é aí que ele ganha dinheiro. Quando aquela empresa está prestes a perder uma ação trabalhista para um mau funcionário, quando aquele homem está prestes a pagar uma pensão alimentícia de alto valor para o resto da vida, para sua ex, que aluga, que está doente, que não tem capacidade de subsistência, inúmeras outras situações que, se eu fosse falar aqui, o vídeo não terminaria. Bom, para finalizar o vídeo, eu quero falar o seguinte: o cliente contratou o serviço sem questionar o valor. E outra, nós conseguimos virar o jogo para o cliente. Quer saber qual foi o resultado dessa investigação e saber o que nós descobrimos que fez com que o cliente saísse da posição de derrotado para vencedor? Digita aqui nos comentários "eu quero" e me chama lá no perfil do Instagram da Academia de Detetives, porque eu só vou enviar a segunda parte do vídeo no privado. Na segunda parte desse vídeo vocês vão entender o quão é importante o trabalho de um detetive particular e como explorar esse mercado que não conhece a palavra crise. Entenda uma coisa: os ricos não têm crises financeiras, os ricos têm prioridades e você precisa aprender a entrar na lista de prioridade deles. Bom, então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima, pessoal!